Aproveitando que a gente vê aqui na deputada Renata Souza para falar sobre o projeto de mapas no 3D das favelas do professor Breguelé, então batendo um papo sobre essa questão de como é que vê esse lance, essas enchentes absurdas e recorrentes que estão acontecendo na Baixada, né? Qual o motivo disso? É densidade populacional? É falta de planejamento urbano? O que causa esse negócio? Não é falta de planejamento urbano. É fruto de um planejamento perverso. A gente tem que parar de falar isso. É falta de planejamento, é erro. Não é. Isso é um planejamento que foi esse. A cidade foi produzida para acontecer isso, né? E também é claro que os danos são desproporcionais. Quem sofre mais é a população mais pobre. Sim. E geralmente preta. Vamos lá então. Na verdade, as enchentes, elas são coisas naturais e necessárias. É assim que o mundo funciona, né? Por exemplo, em ambientes que chove muito, você vai acabando, né? E geralmente são áreas florestais. As florestas, de certa maneira, eles retêm essa água no solo e vão soltando aos poucos. Mas elas vão soltar de alguma maneira. Essa água tem que ir para algum lugar. Na Baixada Fluminense, você tem uma declividade muito grande e logo depois, pouca declividade. Qual é a solução da natureza? E pensar também que elas vão para o mar. No mar, o que acontece? Você tem, por exemplo, a entrada das marés. Sim. Na maré alta, a água salgada entra, ela entra e retém água doce. Vai retirar essa água doce. Sim. Nas partes iniciais, vai se formar, por exemplo, os manguezais. Sim. Geralmente em áreas, por exemplo, como a Baía de Guanabara. Depois das manguezais, tem os brejos. Sim. E entre esses brejos, você vai ter os rios. O que acontece? Os rios nunca vão reto, eles vão meandrando. Sim. Então, ele sabe assim, toda vez que chover, quando a maré está baixa, a água desce, o brejo fica seco. Sim. Quando chove, ele enche de água. Sim. Qual foi a solução que vocês ficou para a Baixada Fluminense? Os índios sabiam disso, então eles ficavam longe, por exemplo, lugares mais, né, longe de onde enchia. Eu sempre falo assim, vale para Itajaí, mas vale para cá. Quando os colonos alemães ocuparam Itajaí, eles ficaram de um lado do rio, os índios estão do outro lado. Um dia resolveu atravessar o rio e falar para os índios: desculpa, a gente está aqui, nós tomamos suas terras. Ele falou: não, aquelas terras não são nossas, elas são das águas. Eles não sabiam que era enchia, então não ocupava aquele lugar. Porque também tem isso, né? A gente não tem muito esse hábito de dialogar com a natureza na hora de fazer esse planejamento, essa ocupação de território, né? Porque na verdade você não olha a natureza como uma coisa da qual você faz parte, ela olha a natureza como uma mercadoria a você utilizar. E isso foi o que fizeram aqui, né? Vão transformar essas terras indígenas em mercadoria. Como? Primeiro, fazendo cana. E, claro, o brejo atrapalhava. O rio atrapalhava. Qual foi a solução? Fazer canais para poder drenar essa água. Os canais eles drenam água, mas só funcionam quando você tem, por exemplo, pouca chuva. Né? Então, o que aconteceu? Né? Mais tarde, quando a Baixada Fluminense vai ter ocupação urbana, você vai reaproveitar esses canais que tinham sido feitos desde antes da colonização, tá? Já começa lá em 1560, já tem canais. Mas a gente já teve um programa na virada do século XX de saneamento da região. Mas o problema de saneamento é exatamente esse. Esse é o problema. O problema de saneamento não era para sanear coisa nenhuma. Era para simplesmente você acabar com os meandros, retinizar o rio para recuperar terras agrícolas. Sim. Que funciona durante... Ideia lá do Nilo Peçanha e companhia limitada. Mas isso aí funciona quando não chove mesmo. Entendeu? Então, assim, durante, vamos lá, de 365 dias por ano, isso funciona em, por exemplo, 320. 45 não vai funcionar, que a água vai voltar para o seu lugar. Sim. O grande problema é que, assim, uma questão agrícola está lá, você pode sazonalmente encher, coisa e tal, não tem nenhum problema. Sim. Você para, segura, por exemplo, pode fazer, eu vejo, assim, lá em Macaé, os caras, por exemplo, quando enche, eles plantam feijão, quando está arroz, quando está seco, eles plantam feijão. Você se adapta para isso. O grande problema é que quando você fez isso, quando acaba a atividade agrícola, você botou loteamentos nesses lugares. Sim, sim. E como eram áreas que as pessoas sabiam que enchia, os preços eram muito piores. Então, quem vai morar perto das áreas que enchem? Que vão encher? Geralmente os mais pobres, né? Certo. Se você as áreas bem, mais nobres ficam... Você pega em Nova Iguaçu e Caxias, onde moram as elites? Nas partes mais altas, nas encostas do morro. E tudo que foi feito a partir daí, então, foi tirar água rapidamente dessas áreas mais altas para levar rapidamente embora. Ou seja, através de canalização, de retinização, etc. Mas então essa coisa de... Peraí, encosta de morro é um problema hoje, não era... Sim, mas depende de como é que você ocupa a encosta. Porque o Joá, por exemplo, a minha encosta nunca morreu ninguém. Lá a Rocinha fica 2 km depois, morreu gente pra caramba. O problema todo aqui, para você construir encosta, você vai lá em Nova Iguaçu, as casas são construídas com um engenheiro, com um arquiteto, faz cálculo fundamental. O que não dá para fazer é quando você bota um barraco pendurado na fina camada de barro. Isso. E esse é o problema. Porque
Porque assim, o problema não é construir no morro, é você não ter técnica adequada para aquilo ali. Mas agora uma coisa é certa, construir do lado de rio vai ter problema, e você certamente foi permissivo com isso. Então o que aconteceu? A partir do momento que você já tem um problema que é desmatar encostas, a quantidade de água que vai descer vai ser muito maior. Segundo, os rios estão todos canalizados, retilinizados e estreitados. As pessoas estão ocupando suas margens. E jogando lixo nas encostas, sem programa de educação ambiental para orientar as pessoas. O lixo é um dos problemas, mas mesmo você tirar todo o lixo, né, fazer o lixo, mas sem tirar todo o lixo, vai continuar enchendo por uma coisa muito simples. Toda essa água vai descer, correto? Ela vai descendo. Chegar lá na ponta, quando chegar no rio, esse rio vai pegar, por exemplo, vamos pegar o Tatu Gamela, que o Tatu Gamela, por exemplo, é um afluente do Botas, que é um afluente do Iguaçu, que depois se junta com o Sarapuiçá e Baía de Guanabara. Se você tiver maré alta, na Baía de Guanabara, antigamente, essa maré alta entrava aproximadamente 1 km ou 2 no máximo. Com o setimento do rio agora, essa maré alta entra por 5, 6 km. Ou seja, essa água vai entrar, vai levar o nível do rio, o rio vai entrar pelos afluentes, que vai entrar pelas galerias pluviais, e aí quando a água vier, não tem pra onde ir. E tem essa questão da impermeabilização absurda do solo, né? E a Que impermeabilização ajuda... só piora. Né? Assim, na verdade, a impermeabilização, eu digo assim, vamos lá, a impermeabilização é 30%, o lixo é 20%, ou até menos 10%, 60% é estrutural. É estrutural porque está ocupando área que naturalmente seriam feitas para encher. Só que agora só tem gente lá. Sim. Porque antigamente, os índios sabiam que ele enchia, ficava lá, eles se movimentavam, não fazia nada fixo. Ou seja, ali eu sei que vai encher, então eu não vou botar nenhuma coisa que seja fixa aqui. Você vê ali Belfor Roxo como é brejo, aquela coisa aí. Até hoje você tem uns grandes brejo lá, por exemplo, o brejo lá de São Bento e tal. É isso que é floresta, aí depois brejo, e depois manguezal. Agora, assim, com essa questão de mudança climática, qual é a perspectiva que você tem desse vídeo? Bom, vamos lá. Em relação à questão, eu estou fazendo um trabalho exatamente isso, né? Aumentou a quantidade de chuva por ano está diminuindo por década. Eu acabei de fazer esse levantamento agora. Nos últimos 30 anos, a quantidade de chuva está diminuindo, não está aumentando. O que tem acontecido são os episódios chuvosos que têm sido mais intensos. Mas, de novo, isso ainda não é o problema. O problema não é a chuva. Enquanto você chega a primeira chuva, porque assim, mas se não chover, mas não existe se não chover. Vai chover. Mas se chover muito, vai chover pouco, também não adianta você pensar nisso. Na verdade, você tem que pensar assim, vai chover. E vai chover muito. E pode ser que chova cada vez mais. Então, o que você vai ter que fazer? Se adaptar a isso. Para se fazer adaptações a isso, tem questões, por exemplo, né, igual agora assim, eu estou vendo alguns projetos, o que é? Vão limpar o rio, vão dragar. Isso não resolve. Porque daqui a pouco, primeiro, porque se você não reflorestar, vai descer sedimento para acelerar de novo. Então você vai tirar a terra do rio e daqui a pouco ela vai voltar. Não adianta muita coisa. Não dá. Vai ter 1 ou 2 anos, nem talvez isso de alívio. Segunda coisa, o que você tem que fazer isso? O que a natureza faz? A natureza, em ambientes chuvosos, ela retém água no solo. Ela vai reter água no solo. Como é que você tem água no solo? A melhor coisa a fazer é floresta. Então vai ter que reflorestar tudo isso. O Mendanha está todo careca do lado de cá. Então pode ver que do lado de Mesquita tem até enchente, mas assim, tem menos do que deveria ter. Se não tivesse, seria muito pior. Tem uma drenagem que é um pouco mais eficiente, né? Não, é porque a floresta segura a água. Uma floresta, a floresta ela segura uma chuva de 100 milímetros, que é a chuva que causa grandes enchentes, ela absorve 70 milímetros dentro da água, só passa 30. É isso, essa é a conta. Ela guarda 70% da água. Então, assim, aquele que aconteceu em Tinguá era para ser muito pior. Putz, cara. O que aconteceu em Mesquita era para ser muito pior. Aqui no Rio também não é pior, porque nós temos ainda a floresta nas partes altas. Obrigado, meu irmão. Pausa para o cafezinho. Pausa para o cafezinho. Então, continuando. O que você tem que fazer? Primeira coisa é reflorestar todas as encostas. Segundo, vamos guardar essa água. Como é que você guarda a água? Tem um livro muito legal que é um convênio entre um grupo da Alemanha e a antiga Serra, da década de 80, que os caras têm algum sistema. Primeiro, o que você pode fazer? Onde você tem que guardar água? Tem que guardar água em cima do morro, antes que ela desça. Só que não pode fazer aquelas barragens tradicionais.
Porque a barragem tradicional, o que acontece? Ela pode virar um grande problema, porque ela pode de romper e piora a coisa. Sim. Existe um sistema que, por exemplo, acontece lá no Sarapuí. O Sarapuí, por exemplo, diminuiu bastante as enchentes ali em Nilópolis. Por quê? Você tem uma bacia de acumulação que funciona assim. No Jericinó, você tem uma barragem, sim. só que a água continua passando. Sim. Ela vai passando até um volume X, uma vazão X, né? Lá no caso é 24 metros por segundo. Depois disso, o que acontece? Ela começa a reter água. Forma um lago artificial. Sim. Se extrapolar muito, ela pode passar por cima. Ela vai guardar boa parte da água. Depois, quando vai chover, ela vai esvaziando e vai saindo aos pouquinhos. Então, você guarda água onde não tem gente, para evitar que a água não tenha gente. Uma solução seria fazer dezenas dessas pequenas bacias, pequenininhas, nas encostas do morro, nos riozinhos que vão descer. Você chega lá e pensa, isso aqui não é rio. É um rio, só tá seco. Tem essa ideia, inclusive, desse urbanista chinês que morreu, que é a ideia de cidades esponja, Sim, né? sim. Que é sensacional, porque ele coloca dentro da cidade esses lugares de absorção. Então, assim, segurar a água no morro é. Segundo, embaixo, todas as casas deveriam guardar a água da chuva. Você pode, assim, você pega todos os seus telhados, por exemplo, o seu quintal que é cimentado, tudo isso, você contribui 30% da enchente a isso, tá? E essa água é útil, né? E essa água é útil. Você podia fazer um sistema de captar água. Agora, tem que ser um programa com investimento, com incentivo, para que todo mundo pegasse essa água dos seus telhados. Mas grandes empresas, tem isso obrigatório. Você não pode jogar água da chuva, você tem que guardar ela por 2 anos. Vai criar uma cisterna, uma piscinão interna, para guardar. Na sua casa você pode fazer uma caixa d'água e depois pegar essa água e jogar no banheiro. Lavar chão só pode beber, tomar banho. Não é legal. Agora assim, tem uma classe de uso, né? Ela pode para lavar chão, para mandar banho. Porque toda cidade de carro você joga por litros e litros de água tratada. É verdade. Fora. Essa água podia ser feito isso. Então, assim, você criar um programa que facilita. Agora, esse programa tem que começar de cima para baixo. Sim, claro. Não é fazer Tem que ser política pública mesmo. E não é fazer uma política pública e vir para no rio de baixo para cima. Não, você tem que pegar de cima para baixo para essa água não chegar no rio. Né? Então, assim, você cria essas coisas. E também criar um sistema, por exemplo, de piscinões. Né? Sim. Mas o piscinão não é fazer um grande piscinão lá embaixo. É você fazer dezenas de pequenos piscinões, inclusive interligados, para você exatamente fazer isso. Você fazer o que a natureza faz. Porque, assim, você vê um rio, às vezes está 6 meses sem chover e tem água no rio. De onde vem essa água? Essa água ela vem do solo. Porque você tem água que vai por cima que você vê, você bota em quilômetros por hora. E por baixo tem água que anda centímetros por ano. Então às vezes a água pode demorar 1 ano para chegar no rio. Se ela infiltrar corretamente. Agora, se você está impermeabilizado, ela não vai demorar para chegar no rio, ela vai chegar em 2 minutos. E que não é um absurdo ter essa água acumulada, porque você tem uma biodiversidade também que pode aproveitar toda essa água que está aí. Assim, você na verdade, sim. E aí, cara, vai chegar numa ponta que realmente é onde é o mais complicado. Você vai ter que tirar a gente das margens do rio. Você vai ter que ter um programa habitacional. Mas é assim, tirar o cara aqui da beira do rio e botar ele para perto de onde ele está morando. Não vai tirar o cara dali, mora no centro de Nova Iguaçu, vai mandar o cara lá para Miguel Pereira. Isso não vai funcionar, porque quando você faz remoção de pessoas, você não remove só as pessoas, remove toda uma rede de solidariedade. Agora, você tem que ter um programa assim, dentro do rio não pode morar gente. Claro. Assim, ninguém vai chegar, as pessoas não têm o direito de morar lá, porque isso aí é muito ruim para elas. Tem um problema na Baixada Fluminense, sério, que às vezes os rios, como o caso do Sarapuí, ele tem medo de donos, né? Porque de um lado é Nilópolis, do outro lado é Mesquita, do outro lado é São João do Meriti, lá para frente é Caxias. A questão ambiental ela é no mínimo estadual. No mínimo estadual, em alguns casos até federal. Né? Então, assim, você tem que ter um conjunto de ações que integre todos os poderes, inclusive a iniciativa privada, porque tem gente que tem terra na beira do rio e fala assim, meu amigo, aqui você não pode construir, não vai dar, entendeu? Então, assim, você tem que montar soluções. Lá na Alemanha, por exemplo, eles tiveram muito sucesso com uma chama de renaturalização dos rios. Ou seja, o que faz? Porque, assim, qual a primeira coisa que se faz aqui no Brasil? Vamos canalizar a coisa e tal. O pessoal adora fazer isso, né? Fazer galeria. É descanalizar. Igual o cara, vão tirar as árvores. Não, deixa as árvores. As árvores não atrapalham nada, pelo contrário, elas seguram a boa parte do sedimento que vai. Então, primeira coisa assim, você tentar botar o rio mais natural possível. Claro que assim, você tem hoje, na Baixada Fluminense significa mexer com 20 mil pessoas que moram na beira do rio. Pelo menos isso. Assim, a grande questão é, a gente quer resolver mesmo ou quer ficar fazendo pequenas mitigações? Então, assim, uma coisa assim, se o problema é estrutural, a solução tem que ser estrutural.
Não dá pegar um problema estrutural e tentar tratar de um modo paliativo e conjuntural. Não é uma ação de um governo, né? Tem que ser uma atitude de Estado, de fato, de longa duração, com perspectiva. Começa hoje a dar resultados em 30 anos. Sim. Os resultados são mais imediatos, mas assim, uma floresta vai ficar realmente, né? Você pode fazer por estágio, você pode botar pioneiros, tal, mas assim, demora 30 anos para você recompor no mínimo. Só que daqui, assim, se tivesse feito há 30 anos atrás, pois é. Hoje. Mas daqui a 30 anos, mas, cara, se não fizer hoje, daqui a 30 anos, teu neto vai estar sofrendo problema. Todo mundo tem que fazer investimento para a melhoria da vida de quem vai chegar, né? É exatamente o que você falou. Todo mundo vai, em algum momento, ter filhos e netos e tem que ficar como legado. É deixar um mundo melhor para a próxima geração, como Boni Pátria e Família. Entendeu? Um certo intelectual do século XIX. Entendeu? Cara, é isso. Então é isso, cara. Eu, assim, estou à disposição de bater papo. Eu tenho muito material sobre isso, né? Inclusive eu estou tentando fazer um videozinhos, né, mais ou menos profissionais para poder mostrar, porque inclusive falam tanta besteira e botam na internet milhares de... assim, não dá para ficar todo ano, né? Inclusive o meu último post, eu acho que vai ser, o parágrafo do meu livro vai ser assim: autoridades são pegas de surpresa pela 100ª vez. Pegas de surpresa pela 100ª. Porque isso, todo ano, cara, não tem jeito, vai chover. Olha, de outubro a abril é a estação chuvosa, ponto. Não é se vai chover, não se sabe quando, onde. Os impactos é que você tem que... Eu tô fazendo um trabalho agora, cara, eu tô pegando todos os eventos, né, extremos do Rio de Janeiro e tô mapeando por estações. É uma coisa de doido. Tem época, tem dia, assim, tem episódio que só chove na Zona Sul, episódio que só chove na Zona Norte. Por exemplo, você tá na Zona Sul, não aconteceu nada. Pois é. O mundo tá caindo na Baixada Fluminense. E não é esse distanciamento absurdo, né? Assim, às vezes a diferença, só para ter uma ideia como é que é a diferença, né? O Sumaré, na Outra Boa Vista, o Sumaré, a Outra Boa Vista, chove 3 vezes mais que na Penha. 3 vezes. Mas também a vegetação. Sim, não, eu falei defeito, né? A questão da formação. Essa água que chove no Sumaré, uma parte dela vai parar. Dependendo, né? Pode, assim, na verdade eu falo Sumaré, porque na verdade Sumaré é uma cidade de Tijuca. Boa parte da água de uma cidade de Tijuca vai chegar na Penha, pô. Então não adianta não chover na Penha, porque a água vai chegar lá. Às vezes você tá aqui, mas não tá acontecendo, pô, mas a chuva tava atrás. Né? Porque entendeu o conceito de bacia hidrográfica, onde vai a água, né? Então assim, a gente tem que começar a pensar... A gente vai ter que conversar mais sobre isso, né? Porque isso é um assunto sério e não dá para deixar de entender o que está acontecendo, porque os impactos vão ser cada vez maiores pelo que a gente está percebendo. Primeira coisa, não acredite em soluções mágicas. Não existe bala de prata. Algumas coisas têm muito efeito. Assim, a pessoa adora ver uma draga limpando o rio, né, coisa e tal. Toda vez que fala assim, algumas pessoas estão limpando o rio. Acho que o vereador gosta mais, hein? Porque assim, isso dá visibilidade. Dá muito mais que fazer um piscinão que vai ficar escondido e que ninguém vai ver. Sim. Por exemplo, não é? Então assim, aqui no Rio de Janeiro a Praça da Bandeira, por exemplo, resolveu. Sim, que era crônico aquilo. Que era crônico. E só não resolveu mais porque eram 5, fizeram só 3. Se fizesse 5 não tinha mais nenhuma água ali no Rio Maracanã. Porque é um sistema que reproduziu que a Tijuca era um brejo, lá guardava água. É verdade. Entendeu? Então a água que está chegando hoje na Praça da Bandeira, que era um manguezal, né? Ela chegava por quê? Porque você acabou com todos os elementos que tinham essa água lá atrás. Então enquanto você não pensar, né, nisso, e assim, não adianta, você tem que pensar no processo natural, né, no que está mudando, no que permanece. Né? Você tem que pensar, por exemplo, eu falo assim, por que chove, depois o que acontece quando a água chega aqui, né? E o que mudou entre o que você tinha e o que você tem agora. E obviamente, assim, bom, por que está enchendo mais? Bom, aí você tem que pegar as causas estruturais e atacar as causas estruturais. Porque senão, ano que vem, vai chover de novo. Né? O que a gente vai fazer? Eu já estou me comprometendo contigo, a gente lá na nossa sede, lá no Santa Elisa, a gente fazer uns bate-papos para pegar ponto a ponto dessas questões, porque a gente tem que, assim, é um absurdo a gente não entender o que está acontecendo num lugar onde a gente está vivendo olhar gerações, né? Precisamos ver isso. Mas a gente fala assim, a ciência ela não tem solução para tudo, né? Não responde tudo, mas ela mostra alguns caminhos. No mínimo você vai questionar algumas coisas que você fica pensando, né? Tem que fazer as perguntas e procurar ver onde tem as respostas.
respostas. Agora também a gente não tem que fazer, assim, a gente não tá aqui pra agradar Adivinhação, ninguém. a pitoniza não dá pra ser, não. Às vezes a verdade dói. Como assim, né? Às vezes é melhor uma verdade cruel do que uma mentira caridosa. Tá vendo? Esse é o professor Breguelé Simões. Tamo juntos. Valeu.